Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível, e se dos fatos que resultam dos lançamentos uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Inciso 1. Na liquidação de sociedade. Inciso 2. Na sucessão por morte de sócio. Inciso 3. Quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotografia, a cinematografia, a fonografia ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo ser impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica, ou não sendo possível realizada a perícia. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares, fotografias ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões, sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância, e por ele subscritas. Inciso 2. Os translados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Inciso 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Inciso 4. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autenticadas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas
aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6 deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em: inciso 1. Formar documento não verdadeiro. Inciso 2. Alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando: inciso 1. For impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inciso 2. Assinado em branco. For impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando: inciso 1. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que a arguer. Inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Subseção 2. Da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 432. Depois de ouvida a outra parte, o prazo de 15 dias será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Subseção 3. Da produção da prova documental. Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se
também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Artigo 436. A parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá, inciso 1, impugnar a admissibilidade da prova documental. Inciso 2, impugnar sua autenticidade. Inciso 3, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Inciso 4, manter-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para a manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Artigo 438. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 1. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. Inciso 2. Os procedimentos administrativos, nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades de administração indireta. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo improrrogável de 1 mês, certidões e reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes. Em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Seção 8 dos documentos eletrônicos. Artigo 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Artigo 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico, não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Artigo 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica.